isso está resolvido desta maneira. Ainda recentemente, em Brasília, numa reunião com o presidente da República e lideranças municipalistas, eu assumi um compromisso de que, a partir do segundo semestre desse ano, os municípios vão receber trimestralmente uma conta corrente, um extrato da sua conta corrente, dizendo o que eles recolheram, o que eles pagaram, o que lhes foi descontado, de que maneira isso ocorreu e um balanço de como está evoluindo a sua dívida. Agora, se posso dar um conselho aos prefeitos, vou dizer o seguinte: apertem os seus contadores, exijam deles que lhes expliquem essas coisas, que lhes mostrem quais são as alternativas, não falsas alternativas, como foi no passado, deixar de pagar o INSS. O contador é técnico especializado para prestar esse tipo de serviço. Se não prestar, troque de contador. Mas você está pagando o serviço, você tem que ter um serviço adequado. Então, é preciso que os contadores, e nós estamos fizemos aqui na Bahia, não sei nem se já concluiu, mas nós estamos a cada semana atendendo um certo número de prefeitos para explicar as contas de cada município e cada um saber a sua situação. Esse foi um outro compromisso que eu assumi lá na reunião com o presidente da República. Nós vamos atender aos 5.507 prefeitos do Brasil nos seus estados. Vamos começar agora com o Piauí e o Rio Grande do Sul. E os presidentes das associações estaduais de municípios podem procurar, entre em contato, para a gente centralizar isso, coordenar melhor, podem entrar em contato no Ministério da Previdência, com o doutor Delúbio, que é o chefe do Departamento de Previdência do Serviço Público, para que nós possamos programar isso e fazer isso em todos os estados da federação. Eu não quero que os prefeitos tenham dúvidas a respeito das suas contas previdenciárias. Eu quero que eles acompanhem e quero dar a eles instrumentos para que eles possam tomar as suas decisões conscientemente e para que eles possam cobrar dos seus contadores um serviço de qualidade. Eu quero transparência nas contas previdenciárias. Nós precisamos ter isso com muita clareza, com muita objetividade, para que ninguém deixe de tomar decisões por falta de informação, por falta de esclarecimento, por falta de atualização em relação às novas leis, mas estejam certos de que as novas leis estão sendo feitas sempre para facilitar, nunca para prejudicar. Está sendo feito sempre a favor do trabalhador, está sendo feita sempre para que a gente nunca mais volte a viver esse tipo de situação que vivemos, de encontrar um déficit previdenciário, um buraco tão fundo quanto esse que nós encontramos no Brasil e que estamos tendo todos que administrar, porque toda a sociedade está pagando essa conta. A integrante da mesa, a Dalva Cristofoletti, ela quer fazer uma indagação, senhor ministro. Ministro, nós sabemos que a lei da responsabilidade fiscal é uma lei tão nova que eu não sei nem se foi publicada ontem ou hoje, porque eu tirei ela da internet assim que ela foi sancionada, né? Agora, eu estava aqui e minha secretária me ligou lá de São Paulo que o prefeito está com uma dúvida, talvez possa ajudá-los, se é que vocês têm essa dúvida. Ele quer parcelar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mandou o projeto para a Câmara e a Câmara está temerosa porque eles não conhecem bem a extensão da lei da responsabilidade fiscal. O senhor tem o que dizer sobre isso? Olha, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um fundo gerido pelo Ministério do Trabalho com a Caixa Econômica Federal. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu dispositivos que prevêem um parcelamento da dívida para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Vejam vocês que estamos sempre tratando de cuidar de uma coisa que é dinheiro do trabalhador. Quando eu, aliás, quero aproveitar essa pergunta da Dalva para chamar a atenção para uma coisa. Quando
A Lei Camata estabelece 60% de limite com gasto com pessoal. O que estamos tratando é de folha bruta, não de folha líquida. Parece besteira dizer isso, mas, porque é tão claro, quando você contrata o empregado, você contrata o salário mais os encargos. Então, o INSS, o FGTS, o 13º, não é? De modo que se trata de considerar a folha bruta. O que, Dalva, deve ser dos últimos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, os artigos que tratam, eu não me lembro em quantos meses é o parcelamento, salvo engano são 60. Mas não lhe afirmo com segurança, mas está nos últimos artigos da lei esse esquema especial que foi feito de parcelamento do FGTS. Bom, nós temos um problema de horário e muitas pessoas querendo fazer perguntas. Eu tenho uma por escrito e em seguida 3 pessoas do auditório vão poder fazer perguntas também ao senhor ministro. O João Passos, que é presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Montanha, no Espírito Santo, senhor ministro, ele diz o seguinte: no caso dos vereadores que são segurados especiais, como fica a complementação para o teto máximo da Previdência? Ou se os vereadores perdem o direito de segurado especial e passam como contribuinte obrigatório, como se fosse autônomo? O que é que você chama de segurado especial aqui? É o rural? Não. Está presente? Levanta a mão João quem Passos. fez a pergunta por escrito. Que Pode é que pegar você o chama de microfone e segurado especial, esclarecer. João? Hein? Rural. O rural, que é segurado especial, é aquele que vive numa economia de subsistência. Quer dizer, ele vive numa economia familiar no campo e quando ele passa para exercer uma atividade urbana, ele perde a condição de segurado especial e passa a ser um trabalhador com carteira assinada ou um trabalhador autônomo na cidade, ou mesmo no campo quando vai trabalhar com outro empregado. De modo que perde, sim, a condição de segurado especial. Nós estamos, inclusive, fazendo uma nova lei em que a gente vai permitir que o segurado especial, veja a preocupação que a gente está tendo com o trabalhador. No caso do rural, ele possa, na entre-safra, trabalhar até 90 dias como empregado na cidade, sem perder a condição de segurado especial. E possa, no período da colheita, empregar pessoas, até um certo número de dias, homem, sem perder a sua condição de segurado especial. De modo que tanto ele possa, na entre-safra, ter uma renda adicional, quanto ele possa, no período do plantio ou da colheita, plantar mais e colher mais, aumentando a sua renda. Essa é uma medida que nós estamos preparando em relação ao segurado especial, para que ele possa se beneficiar. Mas no caso dele exercer outra atividade, por mais do que esse período que a nova lei vai estabelecer, ele perde sim a condição de segurado especial e passa a ser, a partir de aí, ou um contribuinte individual ou um trabalhador com carteira assinada. Eu queria aproveitar para me lembrar de um outro assunto aqui, me referir a um outro assunto que diz respeito, já que a Dalva perguntou sobre o FGTS, que a guia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ela passou a partir de janeiro de 99 a chamar-se GFIP, Guia do Fundo de Garantia e Informações Previdenciárias. E do ponto de vista legal, ela passou a ter caráter declaratório, quer dizer, ela serve para que o INSS possa aposentar o trabalhador. Então, todo mundo que emprega tem que apresentar a GFIP todo mês, porque nós registramos isso nos nossos computadores e amanhã depois, quando o trabalhador passar na agência da Previdência Social, nós vamos abrir o computador e dizer para ele: meu amigo, você já tem direito à sua aposentadoria, ou você é contribuinte da Previdência Social, você tem direito ao seu auxílio-doença, ou a senhora tem direito ao seu salário maternidade,
porque nós temos essas informações guardadas nos nossos computadores com efeito legal. Nós já temos nos nossos computadores dados desde 1976, mas com efeito legal nós passamos a ter apenas a partir de 1º de janeiro de 99, com a implantação da GFIP. GFIP que a partir deste mês, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terão que ser apresentados por via eletrônica e que temos um calendário em todo o país para isso se completar. De modo que é importante que as prefeituras municipais apresentem a GFIP todo mês, inclusive apresentem a GFIP de janeiro de 99 para cá, que não foi apresentada. Vejam o seguinte, dos 5.507 municípios brasileiros, somente 3.165 têm apresentado a GFIP. Significa que os demais estão irregulares, inclusive sujeitos à multa. Por que vai se sujeitar à multa? Apenas por não apresentar uma listagem dos seus empregados com os valores de remuneração. É preciso corrigir essa distorção e não esperar que o fiscal vá lá, porque depois vem outra apurrinhação, porque vai ter uma multa para pagar e vai ficar parecendo, vai ser uma coisa ruim. Então eu quero pedir a todos que, ao voltarem para seus municípios, perguntem aos seus contadores: nós estamos apresentando a GFIP? E se não tiver e tiver sido multado, cobre a multa do contador, que ele ganha para isso, para evitar que vocês paguem essa multa. Nós queremos aproveitar ao máximo a presença do ministro no nosso Congresso. Então eu vou pedir agora que os que forem fazer perguntas sejam bem objetivos, né, na pergunta, para que possamos atender ao maior número possível de congressistas. As moças estão com o microfone, vamos ver quem vai fazer a pergunta, então pode fazer, por favor. Bem objetivo, bem rápido, para termos bastante possibilidade de conseguir as opiniões do ministro. Ministro, eu pediria que se apresentasse nome, cargo e a cidade. Eu sou o prefeito de São Cristóvão, cidade de Sergipe, Armando Batalha. No ano de 1997, eu criei o Instituto de Previdência do nosso município, e no ano de 99 recebi uma portaria do Ministério da Previdência, de Vossa Excelência, solicitando que os municípios que não se enquadrassem aquela lei que o senhor aplicou, praticamente inviabilizaria os institutos de previdência em todos os municípios do Brasil. Eu creio que só cerca de 2% dos 52 existentes, só 2% ficariam existentes. O senhor falou muito bem do fundo. Agora eu pergunto, os municípios não ficariam com a sua capitalização se a Previdência passasse para os municípios o que foi pago durante esse tempo todo? Porque até hoje o governo federal nunca passou os recursos que já foram pagos pelos municípios durante anos e anos, e o município ficou praticamente sem receber nada, ou seja, obrigaria os municípios a criar os seus próprios fundos, quando o município já pagou durante muitos anos e nada veio de volta para os seus municípios. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso. À medida que você aposentar cada empregado, eu lhe faço a compensação previdenciária. Está em vigor. A lei de compensação objetiva é exatamente isso. Não, ministro, agora isso praticamente o senhor bota uma camisa de força em todos os municípios. Eu não entendi, então, sua pergunta. Não, porque veja bem, isso teria que vir como fundo que o município já pagou durante esse tempo todo, esse dinheiro teria que, no mínimo, retornar aos cofres dos municípios. Veja bem, então você... Com certeza, isso aí era a lógica. O sistema brasileiro, vejam como eu comecei dizendo, o sistema brasileiro não era um sistema atuarial, era um sistema de repartição simples. Significa que durante décadas arrecadou as contribuições de todo mundo e pagou as aposentadorias de todo mundo, dos aposentados e pensionistas. Então o sistema brasileiro não acumulou reservas. O INSS também não tem reservas hoje. Então, ele não tem esse dinheiro guardado. Esse dinheiro está sendo consumido com o pagamento das aposentadorias. E o déficit é coberto pelo Tesouro. Esse ano, 11 bilhões. O que é a lei da compensação previdenciária? Depois, a porcentagem paga
como ela não tinha cálculo atuarial e o sistema era de repartição, ela não era apropriada para cada trabalhador. A partir de agora, nós estamos fazendo isso. E é por isso que eu preciso da GFIP, para saber quanto é que cada trabalhador está ganhando e quanto é que eu tenho que apropriar para cada um, para pagar no futuro quando ele se aposentar. O que é que se fez? Se fez o regime de compensação previdenciária. À medida que o funcionário efetivo se aposente pelo INSS, pela prefeitura, o INSS vai compensar a prefeitura, vai dar à prefeitura o percentual correspondente ao tempo de contribuição dele que foi recolhido para o INSS. Ainda que eu não tenha essas reservas em caixa, nós vamos pegar e pagar. Então a compensação previdenciária objetiva exatamente isso. E a compensação previdenciária já está em vigor hoje em dia. Quem é o próximo, por favor? Já está com o microfone na mão. Peçam a moça o microfone. Ministro Ornelis, sou presidente da Câmara Municipal de Varriçai, Estado do Rio de Janeiro. Senhor ministro, no caso das caixas de pensões que foi criada há 2 anos, e agora essas caixas são extinguidas perante o prefeito, manda um projeto, a extinção dessas caixas. Esse dinheiro é depositado na conta, no caso, voltando esse dinheiro, ele volta para o INSS ou fica com a prefeitura para que possa devolver esse dinheiro aos pensionistas, pagarem os pensionistas? O dinheiro que está na caixa fica com a prefeitura. A prefeitura paga daqui para diante a contribuição mensal. E no momento em que aquele servidor se aposentar, a prefeitura paga a compensação previdenciária ao INSS. Quer dizer, o tempo, se o servidor contribuiu, vamos dizer, 10 anos para a Caixa da Previdência, para o Fundo Municipal, e não tinha regime jurídico único, ele passou a contribuir para o INSS. E se aposenta daqui a 15 anos. Bom, digamos que ele tenha 10 anos anteriores. A Caixa vai pagar 10, 35 anos do tempo de contribuição dele, na proporção do que arrecadou dele. Do mesmo modo que o INSS ressarce, no caso inverso. A lei é de mão dupla, tanto vale para um lado quanto para o outro. E as regras são as mesmas. Obrigado, senhor ministro. Quem é o próximo? Está com o microfone, pode falar. Quem já estiver com o microfone, quem não está, peça a moça. Bem rápido, que daí nós conseguimos mais perguntas. Ministro Geraldo Gomes, secretário executivo da Associação dos Municípios de Mato Grosso. Eu tenho sempre conversado com o Delúbio a respeito da questão do bloqueio das contas das prefeituras quando a Câmara, que está atrasado com o INSS. Se são órgãos autônomos, por que bloquear a prefeitura se é a Câmara que deve? Como fazer para que isso acabe, senhor ministro? Você se identificou como do Mato Grosso e eu prontamente anotei aqui esse problema, porque sei que esse é um problema do Mato Grosso. Quando o município opta por fazer o parcelamento da sua dívida, quem opta é o município, não é a prefeitura. Tanto que houve até um pedido para que eu modificasse a lei para permitir incluir aí das câmaras municipais. Não há necessidade.